Boa tarde, camaradas. Hoje, no nosso Conversa Viva, nós recebemos o jornalista Paulo Roberto Ferreira, que tem mais de 40 anos de jornalismo no Pará e na Amazônia, é um dos principais escribas dessa nossa imensa região, com experiências em verdadeiros ícones na imprensa, digamos, local, na imprensa alternativa do Pará, como é o caso do Bandeira 3 e como é o caso também do Resistência. Mas essa experiência não se esgota no Bandeira 3 e no Resistência. Ele foi repórter da Gazeta Mercantil, trabalhou na província do Pará, no Liberal, quer dizer, escreveu uma importante obra que é a questão da censura no Pará, as limitações no período ditatorial para você fazer a luta na imprensa no sentido da redemocratização do nosso país. Então a gente te recebe hoje aqui, Paulo, agradecemos muito, contamos com a presença aqui do nosso camarada chargista Paulo Emmanuel, do Moisés Alves, do FNDC, do Roberto Jânio, que é o fotógrafo, e da Angelina, que está coordenando esse nosso Conversa Viva. Então, Paulo, como foi escrever esse trabalho sobre a censura no Pará? Olha, a primeira coisa foi o seguinte, eu comecei a dar aula a partir de 1986 e eu senti a necessidade de pesquisar material sobre esse período, né, da ditadura. E geralmente quando eu recorria à bibliografia era material de fora, né, pessoas de outros estados do Brasil, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, quase nada daqui. Alguns trabalhos na área acadêmica, né, mas num linguajar bastante acadêmico, e a gente pouco recorria às informações aqui disponíveis, tinha poucas fontes dispondo do material, sobretudo sobre censura, especificamente sobre censura, praticamente nada, né? Aqui e acolá. Bom, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado na Universidade de Évora, em Portugal, o meu tema foi a percepção do cidadão a respeito do golpe militar. Como é que ele percebeu o golpe militar de 64, né? E ali nas pesquisas apareceu esse tema censura, que não era o foco do meu trabalho. Então eu terminei a minha dissertação e logo depois eu voltei a ele e fui fazer uma série de entrevistas, né? Tem mais de 40 depoimentos, e também o material que eu fui levantar na biblioteca pública, as minhas próprias fontes, né? E a minha vivência dentro de redação, que me permitiu conviver também com a fase da censura e outros aspectos, porque geralmente quando a gente pensa a censura aquela que você tem um censor dentro da redação, né? Mas teve a autocensura do próprio veículo, que acabava não pautando determinadas pautas, como faz até hoje, né? Determinados assuntos são tabus, então não se cobre, não se divulga, né? A gente não sabe o que aconteceu, então uma série de macetes, ou até suprimir determinados lugares, nomes, né? Uma série de coisas. Então foi de uma riqueza espantosa esse trabalho, e é uma contribuição modesta para o debate sobre a democratização da mídia, né? Porque exatamente a partir desse um período obscuro da nossa história, né, e de tanta restrição, mas eu não fiquei apenas, Paulo, na censura sobre a imprensa, sobre a mídia, né? Era um período de ditadura, você exerceu censura sobre as artes, né? A música, a literatura, o cinema, né? Então, isso aí foi aparecendo, e apesar de pessoas que viveram, né, nesse período, e então vão dar também os seus depoimentos a respeito disso. Então eu entrevistei várias pessoas do teatro, da música, da literatura, do cinema, para poder chegar também na própria censura na imprensa, né? Me diz uma coisa, Paulo, tu foste um dos fundadores da Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos. E nessa tua atividade de mais de 40 anos, tu cobriste importantes eventos do Pará, né? O processo da prisão dos padres, a questão daquele episódio do Gatilheiro Quintino, né? Fizeste uma matéria imensa para o Jornal Liberal, né? A questão, por exemplo, da retomada do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia, em 1985, e também aquele episódio da ponte do Rio Tocantins, em Marabá. Quer dizer, como foi cobrir, qual a memória, qual a importância de ter feito a cobertura desses episódios do Pará, e que são episódios que precisam ser lembrados pela sociedade, pelo nosso povo. Como é que foi? Quer dizer, é importante a gente
conhecer essa narrativa, do que foram esses momentos na história do Pará, na história recente do Pará, num período ditatorial, ou saindo da ditadura, e que tiveram um impacto muito grande, muito sonoro, digamos, na nossa própria consciência, né? Como é que foi para ti ter coberto todos esses episódios, né? E qual é a avaliação que tu fazes desse processo, dessas lutas do povo brasileiro, na qual nós fomos protagonistas no sentido da democracia no Brasil? Então, olha, é muito interessante, porque a minha formação na imprensa alternativa, né, dentro do Resistência, dentro do Bandeira 3, depois no Resistência, isso vai me dar uma possibilidade de tentar, de enxergar pautas alternativas. Né? Paulo Emmanuel, que trabalhou dentro de jornal, sabe disso. Geralmente as pautas, elas cobrem o feijão com arroz, aquele calendário de todo o tempo. Mês de maio, mês das mães, você cobre, né, essas coisas que são comuns. Junho você é festa. E a gente tinha que, a imprensa alternativa, nos estimulava a pensar o diferente, a ver aquilo que ninguém estava vendo. Né? E é uma necessidade ainda hoje, né, sair dessa pauta única. Então, essa coisa me foi muito forte, teve uma influência muito forte na minha formação como jornalista, e eu vou conviver, vai ter um período que eu vou conviver dentro da redação do Liberal e dentro da redação do Resistência. Sim. Né? Quando eu saí, fui demitido da Caixa Econômica por pressão política. Né? Em 81, né? Eu entrei em 80 eu entrei em 76 e saí em 80, no final de 80. Então eu fui demitido por pressão política e eu volto para o Liberal, onde eu já tinha trabalhado em 76 lá. Aí eu volto para o Liberal e consigo trabalhar no Resistência e no Liberal, fazer as duas coisas. Muitas pautas lá do Liberal que eram censuradas, matérias que não eram publicadas, e meus colegas mesmo me davam e eu trazia para o Resistência, publicava no Resistência. Então, isso me deu uma experiência grande, e aí, à medida que a sociedade brasileira ela vai conquistando, né, a liberdade de expressão, de pensamento, toda uma luta política da população brasileira, os jornais eles vão começando a perceber que noticiar a respeito de determinadas coisas que eles não noticiavam, também produzir leitores para eles. Né? E eles começam a ficar mais, vamos dizer, abertos à sugestão de pautas. E a gente começa a fazer sugestão de pauta lá dentro do Liberal, e a gente vai fazer matérias que antes eles não cobriam, que era verdadeiro tabu. Né? O caso dos conflitos fundiários, por exemplo, é bem claro isso. Eles tinham horror de cobrir isso, até porque eles tinham muito envolvimento. Né? A mídia estava muito envolvida com nessa estrutura do latifundiário. Uma vez eu fui cobrir um conflito lá em Tucumã, né? Um projeto que foi montado pelo Andrade Gutierrez, que foi dado para ele lá pelo Gás, né? Mais de 3.000 hectares de terra, que teria que ser autorizado pelo Senado, e foi dado na marra. Né? No período de ditadura foi dado pelo Gás. Enfim, elas foram fazer um projeto lá de colonização de uma empresa que não tinha nenhuma tradição com isso, mas foi fazer isso para tirar o móvel, tirar toda esse processo a riqueza toda. E quando eu cheguei lá, quando eu mandei essa matéria, por exemplo, não saiu. Né? Eu publiquei no Jornal do Sem Terra. Por quê? Porque depois vinha saber que um dos caras lá, que era o responsável pela segurança do projeto, era amigo do Rômulo e deu já um lote para o Rômulo lá dentro. Então não tinha nada que fazer lá dentro. Provavelmente nunca botou os pés lá, nunca pegou esse lote, entendeu? Mas eles faziam esse tipo de aproximação, de compra, de compadrio, essa relação. Pois bem, então as pautas sobre os conflitos, como foi o caso da Gleba Cidapá, que eu acompanhei durante 10 anos, né, foram pautas que a gente foi sugerindo dentro da redação e foi acatado, né, num momento que já era interessante para o jornal. Mas tem um episódio, por exemplo, a primeira entrevista, depois de eu esperar 6 meses mandando o recado para o Quintino me dar uma entrevista, quando ele concordou em me dar a entrevista, ele mandou um recado e eu cheguei na redação e disse, olha, o Quintino vai falar. E aí o Anselmo Gama era o chefe de reportagem, ficou super contente, mas quando ele foi comunicar à direção que precisava me mandar, precisava de dinheiro, para ir carro, fotógrafo, eles disseram não, eles não iam mandar porque é um risco, a matéria era muito arriscada, poderia acontecer alguma coisa e não me deram. Né? Então eu fiquei numa situação difícil, porque imagina, naquela época não tinha telefone, não tinha, o cara mandou o recado marcando assim, 15 dias depois era para eu estar lá no dia tal. Aí eu fui conversar com o Pedro Paulo, lá na CPT, aí ele falou com o pessoal da FASE, a gente arranjou um carro emprestado da FASE,
Aí fomos... Conseguiram viabilizar isso? O Miguel Chicaoca foi o fotógrafo, né, que ela também trabalhava no Resistência, e fomos fazer a matéria. Foi a Ana Manés, que era assessora lá da CPT, o Pedro Paulo, e nós fomos fazer a matéria lá e fiz a primeira entrevista com ele, né. Nós fizemos, e eu não publiquei imediatamente. Esse foi no início de maio, a gente foi lá. De 85? 84. 84. Porque ele é morto em 85. Ele é de janeiro de 85. Ele é morto em janeiro de 85. Então a gente foi lá, só que eu vi de lá com uma crise de consciência, né, ética, porque se eu publicasse a foto daquele cara, ele era procurado. Eu estava entregando para a polícia. Então eu resolvi não publicar. Calma, eu fiquei, preparei, o Miguel fez a foto, me deu, e eu fiquei naquela crise. Aí houve um episódio em que o governador, na época era o Jader, ele mandou 2 oficiais lá na área, pedir uma trégua para o Quintino. Né? E eles vão lá, se fazem passar por repórter. Ele leva um gravador da Rádio Cultura, eles levam uma máquina fotográfica do Palácio e chegam lá como se fosse uma equipe de reportagem. E aí uma família lá que sabia mais ou menos, aí um garoto entrou no meio da mata em busca do Quintino. Quintino encontrou com eles, deu a entrevista, né? Aí eles se apresentaram, mas dizendo que era um jornalista que estava em nome do governador lá para falar. Aí ele deu a entrevista, mas disse, mas vocês vão deixar o filme e levam a fita, deixa o gravador e diz para o governador que eu entrego para eles e ele vem aqui, quero conversar com ele. Nessa altura, eu fiquei sabendo, eu fui lá, encontrei com os caras, um dos caras tinha estudado no colégio comigo, um dos oficiais, e eu disse para ele, me disse, pelo amor de Deus, não diz que eu estou aqui não diz que eu sou da Polícia Militar, pelo amor de Deus. Ele disse, eu posso dizer que eu sou oficial também da Polícia Militar? Estou usando identidade falsa aqui. Mas enfim, naquele dia eu tinha certeza de que ali eles já tinham quebrado, né? Não havia mais a questão. Todas as regras. E a segurança do Quintino, né? Porque ele já tinha foto, né? Ele deu o filme para eles, entendeu? Então eu vim de lá e disse, agora é hora de publicar. Né? Eu trouxe um relato de tudo que estava acontecendo lá e aproveitei e publiquei a entrevista, a primeira entrevista com o Quintino. E aí fizemos depois uma outra já, em novembro, né? Todo cerco em cima lá e a gente conseguiu entrar. Porque ali foi uma verdadeira guerra de guerrilhas, né? O processo da Cidapá foi um processo extraordinário. Exatamente. Então, uma série de conflitos era muito grave, né? Queima de cartório, destruição de cartório para queimar documentos, né? Envolvia mais de 40 mil pessoas, né? Uma região imensa, várias comunidades, vários vilarejos. Uma área imensa, que hoje virou vários municípios. Garrafão do Norte, Cachoeira do Pirigá, Santa Luzia, a parte de Viseu também. Era tudo município de Viseu, foi desmembrado. Né? Foi desmembrado. Então esse foi um dos conflitos que a gente acompanhou. Teve um outro... A questão da ponte de Marabá. Mas teve um anterior, Paulinho, que foi no mesmo ano de 84, que foi interessante porque envolve o teu pai. Foi o seguinte, a gente saiu daqui, era muito comum essa relação promíscua, né, entre os anunciantes, os caras que tinham uma relação com os jornais, e eles passaram assim, uma semana batendo, dando cacetada numa liderança lá da região de São Geraldo do Araguaia, dizendo que o cara era um grande bandido que passava nos castanhais e saía destruindo, maltratando, batendo. O cara estava fazendo o maior terrorismo lá. Passaram uma semana, a província liberal batendo nisso. Aí o que aconteceu? Eles me mandaram para lá, até a pedido de um dos caras que era dono do Castanhal. E aí eu fui para lá com uma equipe, tanto da TV Liberal como do jornal. Nós fomos para lá. Um dia que chegamos lá, o cara estava esperando a gente no aeroporto, no carro. Aí eu me senti muito constrangido com aquilo e falei para o pessoal da equipe, olha, nós não podemos andar com esses caras aqui, bicho. Pelo amor de Deus, nós precisamos fazer um trabalho independente, não tem que ficar andando. Aí que eu fiz assim, o cara falou, não, nós vamos pegar táxi, eu estou sem dinheiro. Aí pegamos táxi, andamos de táxi, fui na delegacia, ouvi todo mundo. Quando eu disse para o delegado que eu ia na região lá do Araguaia, lá de São Geraldo, era de São Geraldo, que eu ia lá, aí eles disseram, o cara disse, o delegado, olha, da polícia, o delegado, não vai lá, você vai ser morto, porque eles fizeram uma emboscada para nós, a polícia foi emboscada lá, embostou o carro com marca de chumbo e tal. Aí eu disse para o pessoal ficou com medo, disse, não, vamos lá, bicho. Vamos lá, porque uma coisa é a polícia, outra coisa somos nós. E outra coisa, eu não vou entrar lá de cara limpa, eu vou entrar com alguém. Aí nós pegamos, fomos de avião até São Geraldo,
de São Geraldo, nós fomos na igreja, pegamos um agente pastoral, e o cara era muito conhecido na área, aí nós fomos para lá numa caminhonete, o cara foi em cima da caminhonete, e aí fomos entrando bem devagar, buzinando e tal, e aí o cara foi gritando o nome das principais lideranças, aí os caras foram saindo assim devagar e vieram, deram uma contada toda a história, bicho. Nessa altura estavam presos vários trabalhadores, o teu pai era advogado da CPT, e eles prenderam lá o pessoal porque ele fez teria emboscado a polícia, né? E aí os caras vão contar a versão, era totalmente o contrário. Esse Dimas, eu vim descobrir pelo próprio primo dos Mutrans, um membro da família Mutrans, que ele disse, não, o seu Dimas era um comprador de castanha mesmo. O problema é que a gente estava quebrando o monopólio, só quem podia vender a castanha era o dono do castanhal. E esse cara que não tinha castanhal, mas era da família Mutran, ele estava por trás da bomba comprando castanha. E o cara que estava lá dentro, ele oferecia um preço menor, o cara não dava. Então mataram o cara, Então, quando a gente chegou numa segunda lá e voltou numa sexta, o teu pai conseguiu com o habeas corpus liberar todo mundo, e com o noticiário que saiu foi assim, a gota d'água para facilitar, entendeu? Então, claro, a gente teve alguns momentos que a gente foi, enfim, contribuiu até para distensionar esse ambiente de coisa, mas era Essa cobertura dessas lutas camponesas na Amazônia, né, tiveste uma presença grande, fizeste uma cobertura grande disso, né? Até cobrir em várias regiões, né? Quer dizer, eu imagino que é na tua cabeça, Paulo Roberto, essa visão, né, de 40 anos como jornalista e cobrindo esses fatos e tendo o papel mais importante na atualidade, que é fazer com que esses fatos se tornem públicos, né? Fizeste um depoimento importante à Comissão da Verdade dos Jornalistas do Pará, né? Inclusive tu trabalhas um pouco dessa perspectiva no próprio livro, mas essa visão mesmo da Amazônia. O que é a Amazônia? Que nós vamos entender como a Amazônia, a partir de quem escreveu, de quem acompanhou, né? Acho que tem dois jornalistas que são verdadeiros ícones nesse processo, que é tu e o Lúcio Flávio Pinto. Aliás, vocês trabalharam juntos no Bandeira 3. Exato. Né? Como é que foi essa experiência do Bandeira 3? Para depois a gente falar do Resistência. O Lúcio veio de São Paulo, depois que ele vai para São Paulo, né? Trabalhou no Estadão, trabalhou no Correio da Manhã, na Veja e tal. Quando ele volta para Belém, em 74, ele resolve relançar o Bandeira 3. O Bandeira 3 era um caderno da província do Pará. Né? Era um caderno da província. Aí o Lúcio, quando o Lúcio foi embora, acabou o caderno. Quando ele volta, ele resolve lançar independente, uma publicação independente. Aí ele resolve fazer um seminário no Sindicato de Jornalistas. Até aí não tem o curso de comunicação. O curso de comunicação só vai começar a existir a partir de 76, né? E aí, desculpa, 78. 78. E aí ele vai fazer um seminário para motivar pessoas. E eu participei desse seminário. E lá no seminário, ele me convidou para participar do jornal, e eu participei desde a primeira edição. E aí, inclusive foi graças a uma matéria que eu fiz na primeira edição que o Cláudio Leal viu a minha matéria, perguntou para o Lúcio quem tinha escrito, o Lúcio falou, e ele me convidou para trabalhar lá no Liberal. Então, daí nasce a amizade, e mais do que isso, né? O Lúcio foi um mestre para todos nós, né? Porque, pela experiência que ele tinha passado já por várias publicações brasileiras, e então a gente vai aprender muito com ele. E essa história também, por exemplo, das pautas diferenciadas, foi muito importante na convivência com ele. Né? E também a Amazônia, conhecer a Amazônia, percorrer a Amazônia, né? Ter essa visão de que a Amazônia é um grande almoxerifado, né? É um espaço de reserva, de riqueza. Né? Eu, por exemplo, uma das coisas que me marcou muito fortemente, me impactou muito fortemente como profissional, como ser humano, foi cobrir o fechamento da formação do lago da barragem de Tucuruí. Né? Porque foi uma hidrelétrica concebida no período da ditadura, né? Implantada, né, no período da ditadura, e que causou muito transtorno, porque, por exemplo, eu passei lá 21 dias depois que eles fecharam o rio Tocantins, barraram, né, que ali para baixo. Essa cobertura foi pelo Liberal ou pelo Resistência? Pelo Liberal. 78? Não, isso também é 84. 84. Já depois. Né? Porque ela é inaugurada em janeiro de 85, sim, mas ela fecha no dia 7 de setembro. Eles fecharam o rio. E aí aqui encheu e para cá secou, né? Então quem vivia da caça, da pesca,
perdeu a condição de pescar, pelo menos até voltar o rio a vazar. Né? E aqui em cima, muitos lugares onde eles não previam que ia alagar, alagou. Sim. Entendeu? Então era aquele desespero das famílias, vendo a água se aproximando, o cara botar uma bacia na cabeça, botar lá uma panela, botar lençol, rede, mosquiteiro e sair correndo e a água vindo atrás dele. Entendeu? A gente fotografou isso e entrevistou essas pessoas desesperadas. Aí aquelas cidadezinhas que eles construíram, porque, por exemplo, Jacundá está no fundo, a velha Jacundá está no fundo, né? Várias cidades ali foram para o fundo, né? Então eles construíram uma nova cidade, e aí tinha terminal, rodoviário, tinha alguns espaços, todos esses espaços públicos novos, assim, estava tudo, o pessoal foi servir de abrigo para essas populações que não estavam previstas de alagar e alagou, né? Então isso foi muito chocante. Foi uma tragédia, né? A construção do Tucuruí foi uma tragédia. A questão da retirada da madeira, né? Que não se conseguiu retirar boa parte da madeira, teve só um cara que trouxe lá de Linhares, no Espírito Santo, no Capixaba, que era um dos maiores desmatadores de floresta do mundo. Ele trouxe 200 homens para desmatar. Nossa. E esses 200 homens pegaram malária. E ele não pôde mais retirar a madeira, depois teve que sair fugido da cidade. Então eram dramas e dramas e dramas. Quem assumiu? O governo federal deu para quem a tarefa de retirar a madeira? A CAPEM, a Caixa de Pecúlio dos Militares. Sim. Eram eles que tiveram a concessão, aí eles contratavam o gateiro, contratavam todo mundo para fazer esse serviço. Eles não tinham experiência nenhuma nisso. Foi pau. Não pagava o pessoal fazendo protesto na porta do Bampará, meses pedindo dinheiro. Então essas coisas a gente descobriu. Papai, inclusive, foi advogado, por exemplo. Quando começou o processo da construção da hidrelétrica, o Paulo foi designado pela CPT para ser um advogado das famílias que estavam sendo atingidas. Né? Uhum. E teve várias ameaças de morte. Tem a questão, por exemplo, indígena, por exemplo, as remoções que foram feitas com os Paracanã, exatamente. 70% desapareceram nesse processo, e a tragédia da Amazônia, né? Dessa penetração econômica. Né? E acho que, em certa medida... Pior do que do Curuí foi Balbina. Balbina. Né? Lá na Amazônia, Samuel, lá em Rondônia, né? Então, tudo nesse período era um hidrelétrico feito na marra. A abertura dessas estradas que eles fizeram dentro daquela concepção geopolítica, né, de ocupar a Amazônia e tal. Do Brasil Grande, né? Eles fizeram lá a OP3, a OP2 lá no Paraguai, eles saíram abrindo estrada em tudo quanto foi lugar e causando o maior dano, passando por dentro de reserva indígena, né? Lá dos Atuariços, né? Lá no Amazonas, né? Enfim, foi todo um processo violento, né? Que é uma coisa interessante. A gente no Bandeira 3, e a gente viveu um pouco isso. A gente tinha o Elcio Martins lá no Acre. Sim, do Varadouro, né? Varadouro. Foi o fundador Exatamente. Do Varadouro, né? Ele cobria para nós, mandava matéria para a gente, né? Quer dizer, ele acompanhou todos os empates do Chico Mendes lá, né? Paulo... havia uma imprensa, quer dizer, tem o Bandeira 3, tem o Varadouro e tem a experiência do Resistência. Né? Teve o Nanico, né? O Nanico, que né? foi acho que, quer dizer, essa imprensa alternativa, essa imprensa que foi gestada da rebeldia ao regime militar, à repressão política, ela fez uma cobertura dessa Amazônia Real que é algo fundamental até hoje, que precisa ser resgatado. Exatamente. Né? O acervo do coisa é muito rico. O papel da Resistência foi do Varadouro. Fazer uma pergunta. Claro, porque também o Bandeira 3 ele também marca a entrada assim, da turma da charge. Sim. Na história da empresa paraense, né? Porque a província, que foi o primeiro jornal que contratou e publicou o chargista, né? O Bandeira 3, os chargistas eram o Luiz Pinto, né? E o Biratã, e acho que tinha mais alguns outros ilustradores, como o Haroldo Melo. O Haroldo foi do Coisa também. E o Walter Pinto, eu acho que. Eu não lembro se ele estava no Bandeira 3. Bandeira 3. Haroldo muito bom. Ele e o Luiz Pinto. Luiz Pinto já do nome de Resistência também. Então teve também o chargista, ele era muito mais engajado naquele tempo. O Félix. Isso, o Félix. Né? O Lucídio lá da fase, que também colaborava no Resistência. O Resistência também teve um papel muito importante nesse sentido, de trazer essas pessoas que colaboravam no traço. Foi muito rica essa experiência. A própria Madi, ela ilustrou como a tua tia. A tia Anitta. Ela ilustrou muito Resistência. Madi que
Foi casada com o McLuhan, McLuhan, que foi um dos editores do Resistência, né? Aliás, tem um episódio que eu queria contar, falasse da Madinha, mas lembrei muito. Uma vez nós fazendo pichação do lançamento da edição quinzenal do Resistência. E aí a gente ia pra rua, né? Que naquele medo do caramba. Eu tinha um Fusca, a gente parava o Fusca assim, um ficava numa esquina, outro ficava no outro, e pra Madi pegar um muro e pintar lá, fazer o grafite, né? Grafite. Fazer com coisa lá. E ela fazia, bicho, desenho bonito, ela queria desenhar, e o McLuhan fala assim, Madi, para com isso, pô, isso aí, vem no Resistência, não faz desenho, não. E ela fazia o negócio do balãozinho bonitinho, caralho. Com certeza, viu? Desenhista não perde viagem. Grande abraço para Madinho. Tu estavas naquele processo do empastelamento do Resistência, da edição que denunciou a tortura? Sim, o número 5? Como é que foi essa experiência, Paulo? Então, eu estava saindo da universidade, né? Diga-se de passagem, esse número do Resistência eram os depoimentos do Paulo, da Isilda, do Humberto e da Isa Cunha sobre o problema da tortura. Eles denunciavam abertamente a tortura no Brasil, o cárcere no Brasil. Foi uma ousadia. Foi uma ousadia. Foi aquela edição. Conta essa história. Então aquela edição, eu colaborei, inclusive, fazendo um artigo sobre o 10º ESSEM, que era o Encontro de Estudantes de Medicina, né, que foi realizado no Brasil, um encontro nacional realizado. E a imprensa tratou os estudantes com tanto preconceito, porque o encontro foi feito em julho, lá dentro do ginásio da universidade, num calor terrível. Então as pessoas que vieram de fora, do sul, do sudeste, pô, elas tiravam a camisa dos homens, né? Tiravam a camisa e tal. Não tinha jeito. As mulheres, pô, davam de saia. Rapaz, aí o pessoal ia para lá só para fazer essas coisas, mostrar o pessoal. Era um preconceito terrível. E batia, e dizia que, rapaz... Aí os caras, quando eu escrevi um artigo mostrando esse preconceito, trata disso mesmo, né? No artigo. Foi nessa edição que foi aprendida ainda na gráfica salesiana do trabalho, que o Paulo Rocha era o gerente. Era o gerente da gráfica, foi levado para a Polícia Federal junto com os exemplares. 4.500 exemplares. 500 ainda conseguiram sair. Né? E aí, eles depois chamaram todo mundo que estava no nome do expediente. O Sérgio Bastos, entendeu? O Sérgio foi chamado. Todo mundo que estava com o nome do expediente foi chamado. Eu fui chamado e eu trabalhava na Caixa Econômica nessa época. Né? O Paulo e o McLuhan sofreram ameaça de condenação. Aí eles foram denunciados. O Paulo Silva e o McLuhan foram denunciados pelo promotor militar. Sim. Aí vai para a promotoria para poder aceitar ou não. Aliás, o delegado denunciou, o promotor tinha que aceitar ou não. Aí, se aceitasse, virava né, um processo. Por enquanto era só um inquérito. Mas chegou lá com os advogados que atuaram, no caso Zé Carlos Castro, né? Atuou a Rimelinda Garcia, que era professora e era advogada, né? O Egídio, né? Essa turma toda. E aí, Deusdete Brasil. Aí descaracterizou e aí não foi para frente o processo, morreu ali. Aliás, eu conto aí no Resistência, no livro, um episódio muito interessante, que é a respeito de uma figura que foi interessante aqui, que foi o Paulo Ronaldo, né? Sim. Paulo Ronaldo de uma grande audiência na rádio. Radialista, né? Jornalista e radialista. E ele sofreu um processo porque ele foi cobrir o episódio conhecido como o barco Marta da Conceição, que levava os presos do São José para o Cotijuba, para a ilha do Cotijuba. E lá houve uma rebelião no caminho, deram porrada no Teodorico Rodrigues, que era juiz de futebol, e era... E radialista também, né? Não, ele era... Era radialista, né? Teodorico Rodrigues. Mas ele era juiz de futebol. Isso, ele era juiz também. E ele era o cara da polícia que estava na década de 70. Ele vai levando os presos, e aí eles se rebelaram contra ele lá e tal, e aí fugiram, alguns fugiram, e o Paulo Ronaldo foi cobrir o evento, e fez muita entrevista e mostrou o quanto eles foram, quanto existia tortura dentro da polícia. Né? Foi a tônica da matéria dele, publicada na província, né? E o fotógrafo, que era o Rodolfo Oliveira, o Rodolfo fez uma foto, rapaz, que a fumaça ia saindo da arma, assim, não sei se era uma caixa, foi uma coisa, e eles achavam que aquilo era montagem, e chamaram o Rodolfo para depor, o Lúcio Flávio para depor, e o próprio Paulo Ronaldo. E aí, cara,
o Paulo Ronaldo respondeu esse processo, e é interessante porque era aqui na Governador Zé Malcher, que era a sede da auditoria militar, né? Ali ainda tem, né, até hoje lá o prédio, né? E ali, rapaz, naquele prédio lá, diz a Regina Alves, que me dá o depoimento, que ela ficou impressionada, porque as pessoas iam para lá independente, não estava nem saber se era uma unidade militar ou não. Eles iam para lá porque eram fã do Paulo Ronaldo, inclusive as pessoas da Umbanda, todas vestidas, paramentadas, iam para lá e vaiavam os auditores, vaiavam todo mundo. E quando o advogado defendia o Paulo Ronaldo, aí aplaudiu, quebrava todo o protocolo, os milicos ficavam polvorosa, né? Provavelmente os milicos achavam que o Paulo Ronaldo era um comunista. Acho que não era um radialista. Não foi o Paulo Ronaldo que morreu lá no Norte Brasileiro? No jogo de futebol? Eu não sei, eu não sei do episódio da morte Eu dele. não sei se foi ele, mas eu tenho a impressão que foi ele. Ele morre alguns anos antes do Paulo, né? Ele teve um infarto jogando bola. Mas era um radialista muito conhecido. E né? polêmico, né? Polêmico. Polêmico. Mas ele teve muita firmeza nessa coisa de mostrar o lado da coisa, da violência policial, né? Que naquela época todo mundo era muito cúmplice da polícia, né? A maioria do pessoal que trabalhava nesse setor. O Estado repressivo também exigia isso, né? E a covardia, em certa medida, é uma moeda de troca, também, né? Para ter uma convivência com o status quo. Né? Mas, Moisés, tenho uma pergunta para o Paulo. A gente já participou de eventos, eu tive a oportunidade de participar com o Paulo, na luta aí pela democratização da comunicação. Eu queria saber, assim, enquanto jornalista, como é que você vê o monopólio da mídia hoje? Não é uma forma de censura também? Haja vista que as notícias que saem é só de interesse da grande mídia, e hoje, em tempos de golpe, né, comprometido aí com o governo Temer, só noticia o que sai. Como é que você vê também a liberdade de expressão hoje no Brasil? Então, é verdade. Essa história da concentração, do controle da informação, ela é muito forte, né? A começar pelas agências internacionais de notícia, né? Quase tudo passa pelos Estados Unidos, né? Então, você vê que quase todas as informações, se você falar da Venezuela, você tem que filtrar muito para saber o que está acontecendo. Realmente. Porque, na realidade, o que vem é sempre um enfoque, é sempre um lado, né? Eu peguei os jornais de ontem, por exemplo, de Belém, os dois jornais, de Liberal e o Diário do Pará. Né? Aliás, não de ontem, de hoje, né? Os dois dão na capa uma chamada a respeito da prisão de um vereador em Abaetetuba por conta da questão de sonegação, fraude no Bolsa Família. Fraude no Bolsa Família. Nenhum dos dois diz na primeira página que aquele vereador é do PSDB. Eu digo o seguinte, a mídia ela tem partido. Porque se fosse um outro partido de esquerda, estava lá estampada na manchete. Não era uma chamadinha, não, com logo, se possível. Então, o controle, esse monopólio, ele é exíguo porque é o seguinte, ele sonega um direito sagrado do cidadão, que é o direito à informação. Isso está consagrado pela Unesco, né, pela ONU, pela Declaração Universal do Homem, que consagra o direito universal, o direito da informação, pô. E eles sonegam esse direito de informação quando eles omitem, ou quando eles deturpam, ou quando eles sonegam simplesmente essa informação. Então esse monopólio ele é lesivo, extremamente lesivo. Alguém outro dia me dizia, aconteceu tal coisa na Venezuela. Mas será que aconteceu isso? Parece que o Maduro está controlando o poder legislativo. Eu disse assim, o poder legislativo. Eu disse, rapaz, eu não sei, eu não posso te dizer, porque eu não sei qual é a fonte. Eu não sei mais o que porque eu não sei qual é a fonte, se essa fonte é confiável. Então a gente vive no tempo da desconfiança. Quem tem um mínimo de massa crítica tem que desconfiar. Questiona, né? Imediatamente. Mas esse envolvimento da imprensa, com todo esse sistema, todo esse golpe, isso não está tirando credibilidade cada vez mais? Eles não estão perdendo muitos leitores por causa disso? Eu acredito que sim, né? Uma parcela muito grande da população já percebe, uma juventude que está engajada aí nesse processo contrário a esse golpe, que está começando a perceber isso. Agora eu posso te dizer uma coisa, como professor de jornalismo, eu peguei um livro que foi traduzido no Brasil com o título de Detonando a Notícia, escrito por um jornalista norte-americano. Esse cara ele foi mostrar o seguinte, que quando um presidente norte-americano ele vai fazer um pronunciamento, né,
Primeiro ele ficou preocupado com o seguinte, porque quando nos Estados Unidos faz pesquisa para tudo, né? Sim. Então fizeram uma pesquisa que mostrava o seguinte, que a mídia lá, ela não tem mais credibilidade, a credibilidade lá dela é muito baixa, né? É muito baixa. E ele ficou muito assustado com isso. Como que a mídia, que sempre foi uma das grandes, né, sustentáculos, por que tem? Então ele foi atrás disso. E aí ele foi questionar, foi entrevistar pessoas. Então, uma das coisas que ele percebeu, num experimento que ele fez, foi o seguinte, quando o presidente norte-americano fazia um pronunciamento, qualquer que fosse ele, menos de 10 minutos depois que o cara estava falando, já tinha os famosos formadores de opinião dando a sua interpretação dos fatos. Os Merval Pereira da vida, sim, essa turma aí, dando a sua opinião a respeito daquele fato, claro. E aí, quando saiu uma pesquisa de opinião para saber o que a população achou do pronunciamento do presidente, era exatamente diametralmente oposta. Sim. Era uma opinião que ia totalmente diferente, era de aprovação ou de rejeição, né? E aqui em choque com esses formadores de opinião. Então isso levou a um descrédito, quer dizer, a imprensa já não era mais formadora de opinião, porque na realidade a opinião pública tinha uma opinião totalmente diferente do que eles diziam, do que eles escreviam, que eles afirmavam, os caras lá dos grandes jornais, take show, né, aquelas coisas. Então eles pegaram e perceberam isso. Ele foi começar a perceber. Aí ele vai construir todo um trabalho de pesquisa e vai mostrar isso, que na realidade ele vem perdendo. Nós aqui não temos pesquisa ainda sobre isso para mostrar, mas a gente percebe hoje, que está crescendo esse sentimento. A Globo, muita gente desliga a televisão. A Globo foi muito questionada. Meu filho, por exemplo, tem 21 anos e ele me diz assim, papai, eu me atualizo mais pela televisão. Olha, eu não quero mais. Eu vou no YouTube. É só fazer uma interrupção aqui para falar sobre o Eduardo Reina, lá de São Paulo, jornalista, mandou uma mensagem para a gente dizendo o seguinte: hoje, além do problema da manipulação das informações, de veiculação apenas daquilo que passa por uma peneira, temos a pós-verdade, uma mentira travestida de notícias verdadeiras, principalmente quando espalhada por redes sociais. Aproveitar, né, que vocês estão falando da questão... Bacana que o Reina está acompanhando. Um grande abraço ao Reina. Aliás, tem muita gente acompanhando, gostaria de agradecer a todos a audiência e continue aqui com a gente, com o Paulo Roberto Ferreira. Apesar que também a Globo ela tem muita força, muita concentração, tanto que ela fez parte do golpe que nós vemos hoje. Ela formou um certo senso comum na sociedade. Eu acho que agora os trabalhadores eles começam a resistir ao golpe que nós vivemos, porque o golpe não era tirar o PT do poder, o golpe era aplicar uma política ultra neoliberal para atacar direito dos trabalhadores, atacar a soberania nacional, etc. e tal. Hoje nós temos um contraponto, que é a mídia alternativa. Né? A mídia alternativa... Quais são por exemplo, Paulo, tu fizeste a mídia alternativa na década de 70 e na década de 80. Que elementos nós podemos retirar daquelas lições importantes que possam ser usados no combate na qualidade? Eu digo que, por exemplo, eu vejo com alegria, né, todo esse movimento, sobretudo em torno das redes sociais, que tem sido assim, é a nossa mídia alternativa do momento. Sim, na época tinha os jornais nanicos, né, que hoje praticamente é um custo alto, o alcance é menor, então temos um alcance muito maior com isso. Eu acho que a grande vantagem que você tem dessa penetração e você ter as pautas alternativas, né? Eu acho que é isso que faz a diferença. É você pautar aquilo que a mídia não cobre. É você ouvir as pessoas que não são ouvidas. É dar voz e vez àqueles que não têm voz nem vez. Nessa grande mídia que pasteuriza, né? Que exclui, é preconceituosa. Então nós temos que exatamente ouvir as pessoas que não são ouvidas nem cheiradas por essa mídia que passa por cima de tudo. Agora eu queria só fazer um reparo. Eu percebo que muitas pessoas elas colocam sempre a Globo, né,
que é o maior monopólio, mas como o grande, a experiência mais péssima de jornalismo e tal. Mas eu considero assim que ela é o modelo, mas as outras são os genéricos. Sim, claro. Né? As outras emissoras são genéricos, eles fazem um jornalismo genérico. Exatamente. Que a Globo ruim, perfil, excludente, que a Globo é a mãe de todos os golpes. Entendeu? E até porque muita gente saiu de lá, né? Muita gente que está na Record, está no SBT, está na Band, mas não pode dizer assim, olha, pelo menos nós temos um contraponto que a televisão tal faz isso. Então, hoje eu trabalhei também, viu, Paulinho? Eu trabalhei na TVT. TV dos Trabalhadores. Lá de São Paulo. Né? Uma experiência importante. Quando eu morei lá em São Paulo, nós fizemos um programa chamado Olhar Brasileiro, que era veiculado na Record, antes do Bispo, né? O Bispo ainda não era o controlador, e a gente comprava um horário e exibia um programa que era bancado pelo Sindicato dos Professores, Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, Sindicato dos Químicos e o Sindicato dos Bancários. Eles faziam uma cota e a gente comprava esse horário e fazia. E fazíamos um programa nacional, com pauta nacional. Eu vim para o Acre cobrir matérias, como repórter, para cá, porque eu conhecia aqui a região, vim para cá, entendeu? Filho da região. Enfim, e a gente viajava o Brasil todo. Né? Nós éramos 3 repórteres de TV. E fazíamos pauta, ajudávamos a editar e tal, foi uma experiência. E ela nunca conseguiu, né, a concessão para ter. Qual é a tua avaliação da EBC? Que foi uma tentativa de ter uma televisão, a TV Brasil, né, uma tentativa importante, mas meio que se perdeu nesse processo do golpe, mas antes já tinha problema. Né? O problema todo é o seguinte... Quais são os desafios da construção de uma TV pública? O problema é esse, é uma TV pública. Né? O modelo do Brasil foi criado um modelo privado. Né? Tu vai em Portugal, tu vai na Espanha, tu vai na Europa, de uma maneira geral, a TV pública, ela surgiu primeiro. Depois que veio a privada, então ela acabou estabelecendo o modelo. Todo mundo quer imitar a TV pública. A TAP é uma referência lá, né? A BBC, né? A BBC são referentes. Na Alemanha tem aquela outra lá que eu não sei nem dizer o nome. Enfim, elas são as referências. Aqui foi o contrário. A TV privada, com aquele pilantra do Chateaubriand, entendeu? Que era um escroque, né? Porra, ele criou o modelo e veio todo mundo atrás desse modelo. Porra. E depois a TV pública vai chegar com os militares, né? E aí vai ser criada para fazer o quê? Educação, né? Educação, como o cara dando aula pela televisão. Moral e cívica. Enfim. Então, quer dizer, esse modelo, ele é um modelo que foi feito para não aparecer, para não existir, outra coisa. Depois ele vira... Brasil, as pessoas confundem o conceito de TV pública com uma TV estatal. Por exemplo, uma TV Senado é uma TV estatal, uma TV Câmara é uma TV estatal, mas uma TV Brasil, a TV Cultura de São Paulo, a TV Cultura elas são TV pública. Por quê? Porque o orçamento ela é bancada pelo Tesouro do Estado, mas o seu compromisso é com a população. Sim. Mas, bichos, quem vai para ali de uma maneira geral, inclusive eu tenho aí episódios narrados no livro, por exemplo, o Hélio Gueiros, ele mandou censurar aquela música do Cazuza. Né? Os meus inimigos estão no poder. E eu mandou censurar. Sim, na Rádio Cultura, né? Não tocava lá. O César, era o Francisco César. Salve Cazuza. Eu fui lá para conversar com ele, porque a Rosalie contou um episódio, né, que ela foi censurada num programa lá, já depois da ditadura, né? A gente fazia um programa e quando veio o Plano Cruzado, né? Na época do Funaro, e aí eles fizeram um programa de última hora, rapidinho, eles tinham um programa sobre mulher na Rádio Cultura, a Rosalie era editora, junto com a Petruccelli, a Ana Petruccelli, e aí eles fizeram um programa, rapaz, e aí chamaram várias pessoas para ser um economista para falar, e todo mundo se sentia inseguro para falar. Né? E aí foi um cara chamado Jaime Teixeira, que foi presidente da Sociedade de Direitos Humanos. Claro. E o Jaime, economista muito bom, né? O Jaime fez uma análise perfeita e correta até hoje sobre o que era o plano cruzado. O que aconteceu? O programa foi tirado do ar, o César foi acionado, o esquema todinho do PMDB, foram tirar o cara do ar, e estava terminando quase o programa, interromperam o programa, e as meninas foram demitidas, a Rosalie foi demitida. E eu fui conversar com eles sobre isso, e eles tentando se defender, contou a história do próprio, eu nem sabia desse episódio, que o Hélio Gueiros proibiu a música
ideologia, entendeu? Que o Cazuza cantava, que era um sucesso. Quer dizer, cada um se sente no direito. Eu sou o dono. Eu dono. Entendeu? Eu não respeito porque a TV pública ela é da o dinheiro população. é público, mas tem o dono. Então, esse é o grande problema que levou a esse coisa. Então, quer dizer, com o golpe, piorou mais a situação, porque os caras, a mídia tratou a TV Brasil, desde o início, como a TV do Lula, né? Achando que, e lá os caras tinham uma preocupação de medir sabe, quanto se deu um espaço para cá e esse outro espaço tem que ser dado para cá, para não ter nenhuma reclamação de que você estava pendendo para um lado ou para o outro. Então, se fez uma experiência boa, inclusive eu estava na TV Cultura nessa época, né, que eu fui diretor da TV Cultura, e os nossos melhores programas nós mandamos para lá, e ela começou com um mix de programas do Brasil inteiro, das TVs públicas universitárias, né, igual a nossa, e aí começou com isso. Depois a gente foi criando a programação própria, que levou bastante meses com isso. A EBC ela se fortaleceu no governo Lula, né? Sim. Houve recentemente uma intervenção do TEM, acabou com o conselho da EBC, tirar a autonomia. Tiraram o diretor eleito, né? Eleito. Conselho gestor, é uma série de conquistas, né? Que era importante para balizar, porque isso ia dar um balizamento. Né? Você vê o seguinte, qual dos jornais, dos grandes jornais, tem um ombudsman? Né? Tem a Folha, né? Não sei se o Povo ainda tem, poucos jornais têm. Sim. Por quê? Porque os caras não querem ser criticados, eles não querem aceitar uma crítica do leitor, né? O cara que faz o papel do advogado do leitor dentro do jornal, ou da emissora, né? Eles não querem, pô. Um dos temas que tu compreende bem, Paulo, é essa questão da mídia na Amazônia. Né? Como é a tua a visão sobre a história da mídia na Amazônia? Para a gente poder voltar também para essa região. Como é que no século XIX, no século XX, como é que ela se constituiu? Olha, esse modelo de atrelamento aos interesses políticos, partidários, né, e ao econômico, né, sobretudo ao econômico, ela se mantém, ela vem assim, olha, eu inclusive falo isso logo nos primeiros capítulos aí do livro, a gente vai mostrar. A Folha do Norte, né, era um jornal que era atrelado, né, ao Barata. Sim. Ela vai se atrelar ao Barata. Desculpa, a Folha do Norte não. O Barata, ele vai chegar ao governo, a Folha do Norte vai fazer oposição a ele. Mas era atrelado ao Lauro Sodré. Lauro Sodré era atrelado. E o Antônio Lemos, a província era atrelada a ele. Né? Era o intendente, né? Os lemistas, né? Lemistas. Então, vem essa coisa. A partir de 30, a Folha, né? Olha, só para ter um episódio, quando que o pessoal da turma lá do lado do Lauro Sodré manda incendiar o jornal do Lemos, que era a província do Pará, que ficava aí no prédio do IEP, né? Dizem que o Barata, que era ainda o comandante da força, que foi levando lá o equipamento do bombeiro para apagar o fogo, dizem que ele levou gasolina. Claro, ninguém prova isso, não prova, né? Pode ser folclore, essa coisa toda, mas que retardou, eles chegaram lá muito tempo depois e ficava próximo, né? O jornal foi... Então, essa briga vem. Aí vem o período do governo do Barata, a Folha do Norte vai fazer uma oposição ferrada. O que vai acontecer com o Paulo Maranhão, que era o diretor do jornal, dono do jornal? Paulo Maranhão vai sofrer um boicote, vai levar um banho de merda, né? Ali, aqui em Nazaré, ali onde a clínica dos acidentados, ele estava esperando o bonde, os caras vieram, pararam no carro e jogaram um pano de merda nele. Ele era o diretor do jornal, ele vai mudar dali, vai morar dentro do jornal. Né? O jornal, a Folha do Norte, lá em cima daquele prédio, onde foi depois de liberal ocupou. Então, você vai ter isso. 46 se funda o liberal, para ser o quê? Um porta-voz do baratismo, né? Do PSD. Né? E aí você tem a Folha do lado. E o outro jornal, vai ter um jornal de sustentação dele. Então essa estrutura ela vem se manter. Aí você tem hoje aí diário, tem o liberal, né? Cada um defendendo os interesses. E nos estados a mesma coisa também. São dois, três. Isso é uma reprodução que você tem nos estados. Registrando aqui a Juliana Guerra, a Juliana está dizendo que o debate é importante. Né? A Helena Lima, a resistência da mídia alternativa tem que continuar a crescer. Né? Ela faz um registro inclusive do Jair Teixeira, que foi assassinado, né, nesse corolário de crimes. Semelhante à morte do Vigílio. Da morte do Vigílio e de outros, né?
e de outros assassinatos, que até hoje, né, é sempre importante a gente fazer esse registro da luta pela justiça. Agora, Paulo, tu achas que nesse contexto que a gente vive, nessa concentração da mídia, a mídia cada vez mais se tornando um partido político, tu pegas o editorial de hoje, do Globo, é ferindo. Né? Ele diz como é que o STF deve se comportar, como é que eles devem conduzir esse processo da Operação Lava Jato, né, que vai cada vez mais sendo descortinada como uma operação no sentido do golpe, no sentido da fascistização. Esses procuradores, como Dallagnol, essas figuras imberbes do fascismo brasileiro, não é, que tem uma atitude de preconceito, quer dizer, procura cindir figuras como é o caso do Lula, né, a tentativa de criminalização permanente. Quer dizer, o que nós podemos fazer? Como é que nós podemos, através dessa mídia, dessa experiência que tu carregas em mais de 40 anos de jornalismo no Pará e na Amazônia, fazendo, e no país também, fazendo jornalismo de combate, que tipo de lição nós podemos, por exemplo, desse processo, utilizar nesse combate? Né? Dessa luta, que é uma luta democrática, né? E que a gente também observa, quer dizer, a crescente criminalização. Hoje se anunciou que o governo brasileiro vai abrir espaço para o exército americano fazer treinamento aqui na Amazônia, né? Junto com o Peru, junto com a Colômbia. Né? Já se fala, inclusive, de bases militares dos Estados Unidos na Amazônia. Como é que nós podemos enfrentar, a partir dessa experiência toda, né, que tu tens acompanhado, que tem sido um dos principais porta-vozes desse processo todo? Eu vejo assim com muita alegria, por exemplo, o que aconteceu agora dia 28 de abril, né? Essa greve geral, né, que conseguiu botar na rua aí uma quantidade de pessoas. Milhões de pessoas, né? Que mais ou menos em 2 décadas a gente não tinha um movimento tão grandioso isso, né? Eu comparei com aquela manifestação do governo do Sarney, né? Aquela greve geral no 89? Por aí assim. E não, antes de 89, porque 89 já era 88, por aí assim. Então, eu acho o seguinte, que isso nos leva a necessidade de, independente das diferenças que a gente tem dentro do campo da esquerda, a possibilidade de se trabalhar com uma certa unidade. E isso me remete para um período que eu vivi lá na Sociedade de Direitos Humanos, quando eu costumo dizer o seguinte, quando a gente começou a falar em anistia, lá em 1970, 72, 73, a gente estava falando de anistia, ninguém imaginava que você pudesse, mesmo que ela tenha saído capenga, mas você pautar a Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, inclusive, a gente defendia. Então o problema é que nós começamos a levantar bandeiras, e você tem que se pautar em bandeira, você tem que ter bandeiras de luta, entendeu? Mesmo que elas sejam utópicas num primeiro momento, mas a gente tem que trabalhar né? com essas bandeiras que elas vão mobilizar, são elas que vão nos mobilizar, nos unir e nos fazer desaguar lá na frente. Eu estou vendo ali o Tribuna da Luta Operária, a gente fazia mutirão de venda de todos os jornais alternativos, Resistência, Tribuna, Luta, aquele do Voz Operária, Hora do Povo, todo mundo. A gente estava fazendo e a mesma coisa dos partidos, com as diferenças que tinham, eles trabalhavam. O Resistência, por exemplo, chegou o momento que ele era uma trincheira de artigos os mais diversos, pessoas colocando as suas concepções, mas não deixando de fazer as coisas. Outras experiências, como foi o caso do movimento, que recepcionava o conjunto do pensamento democrático da sociedade brasileira. Opinião, enfim. E aí, e a outra coisa é o seguinte, dessa imprensa alternativa, você também fez uma discussão que eu acho que isso é rico hoje, está sendo muito interessante, essas outras questões que são a luta de gênero, né, a afirmação, então essa coisa surgiu dentro também do movimento. Eu me lembro da própria experiência do Resistência. Quando nós surgimos, nós éramos assim, durão a nossa pauta. A nossa pauta era o seguinte, era conflito fundiário, era pau na questão política, mas a gente não tinha espaço. A presença do imperialismo na Amazônia, multinacional. A gente não tinha muito espaço para cultura, a gente não debatia a questão de gênero, a gente não debatia da questão do negro, a questão da mulher. A gente não debatia logo no início. E aí nós fomos forçados nisso. Nós fomos, sendo oxigenados pelas gerações mais novas que começaram a chegar e começar a cobrar, e vieram para dentro, e a coisa aconteceu. Eu acho que isso é rico quando eu digo que a gente está numa perspectiva de juntar todo mundo, mas eu acho que a gente tem que ter bandeiras.
tem que traçar, olha, tem que ter uma bandeira assim para 20 anos e começar a brigar desde agora. A minha pergunta é o seguinte, né, cara? Como nós estamos agora nesse momento, com todas as mídias controladas, com exceção ainda a internet e tal, eu acho que é o seguinte, eu acho que é um momento também que ele vai abrir espaço de novo para essa mídia independente do impresso, que nós temos que ter uma voz novamente na rua. Precisamos ter uma voz na rua. O Conversa Viva é uma dessas vozes que está surgindo, né? Pensamos numa rádio, aqui são muitas vozes, né? E também eu acho que o impresso ele cabe no movimento, né? Para poder isso circular a informação, porque é muito mais rápido essa comunicação. A mídia impressa ela não desaparece, ela se recicla, ela se recicla, né? Mas ela é importante. Ela também tem pessoas que gostam de ler, elas não têm mesmo uma paciência. Você tem uma revista na mão, tem um livro, é diferente de você olhar para um computador, para uma tela. Eu também sou daqueles que valorizo muito. E essa mídia impressa, quer dizer, mesmo que ela esteja, digamos assim, desaparecendo entre nós, mas ela precisa ser recuperada. Ela precisa ser recuperada na forma de uma revista, na forma de periódico. Ela tem um papel, tem a vantagem de consulta, enfim. Eu me lembro dessa história, né? A gente recomendava até, não me lembro como era aquilo, mas a gente dizia assim, leia e passe em frente o seu exemplar. Claro. Não fique para você. O Paulo Emmanuel traz a tentativa de fazer o PH, que é uma revista de charge, né? Do ano passado. Mas ela está na expectativa de que ela possa retornar à medida que a gente direcione ela para que interesse para o movimento. E na perspectiva do humor, né? Porque é difícil fazer humor, né? Exatamente. Essa coisa de fazer humor requer muita sabedoria, eu diria, né? No sentido de onde bater, né? Aliás, uma coisa assim que eu tenho me surpreendido, eu não tenho o hábito de ver sempre, mas eu já tenho visto pela mídia social, é a Zorra, né? O programa do Zorra, eles têm feito alguns quadros interessantes. Exatamente, né? Interessante dentro dessa perspectiva da crítica, né? A esse modelo que está aí. Eu até dizer que o humor é fundamental, né? Pasquino fez tanto sucesso exatamente por causa disso. Você, muitas das vezes, quando você não pode dizer certas coisas, mas pelo humor você diz, né? Você escracha, você leva para o deboche, né? Você desmoraliza. Você ridiculariza uma ideia. As pessoas entendem, às vezes, mais facilmente pela base do humor. Ridiculariza uma ideia. Mais alguma pergunta, camarada? Eu só queria, Paulo, eu queria que tu desse assim, um conselho para esses novos acadêmicos de jornalismo que estão na faculdade. Ele como estudante de jornalismo, né? Publicidade. Publicidade, né? Na área de comunicação. Mas a questão é a seguinte, eles estão dentro da faculdade, estão ali aprendendo e eles têm um sonho e são induzidos a trabalhar com a verdade. E hoje a gente vê que a mídia não trabalha com essa verdade. Qual seria o teu conselho para essa geração que está surgindo agora, que tem também essa possibilidade de trabalhar alternativo? Só que a questão é a seguinte, lembrando que eles querem se formar e ganhar o seu salário daquilo que eles se formaram, né? Como proceder com isso? Eu vejo assim, primeiro que eu acho que há uma tentativa de todo mundo querer aquele modelo que conhece, né? Então todo mundo quer ser o repórter de TV, o grande repórter do jornal, e esquece que o jornalismo ele se faz em várias instâncias, né? Você não faz jornalismo apenas dentro do grande mídia ou da grande imprensa, né? Você faz o jornalismo em vários, né? Você faz agora com a rede social você tem essa possibilidade, a imprensa alternativa, e eu acho que um bom profissional ele se faz respeitar na medida em que ele é sério, na medida em que ele ouve as pessoas, que ele ganha credibilidade, e aí ele pode ser, mesmo uma grande imprensa, ela tem dificuldade de abrir mão às vezes de um bom profissional se ele trabalha com seriedade, com compromisso, que ele faz daquele princípio que eu digo, que é o seguinte, o compromisso de todo jornalista, de todo profissional, deve ser com o seu leitor, com o internauta, com o ouvinte, com o telespectador. É ele que é o patrão dele. Né? O outro é o mero intermediário, porque está em busca de anúncio, está em busca do negócio. Ele não. O nosso patrão é o público, é o cidadão. Então, se eu estou ligado, em sintonia com ele, eu, na realidade, eu vou me fazer respeitar. E eu posso trabalhar em qualquer área do conhecimento jornalístico. Então, o que eu aconselho é isso, não tenha pretensão e o foco apenas voltado para querer ser um servidor da grande imprensa. Você tem que trabalhar em qualquer espaço que você possa
prestar um bom serviço para a população. Acho que é isso. Beleza, então. Pô, Paulo, valeu pelo papo. Registro aqui as charges do Paulo Emmanuel. Toda vez que vem, a gente convida as pessoas, ele faz as nossas charges, né? Aqui você batendo a velha Olivete, né? Eu aqui contigo. Hamilton. Né? A velha Hamilton, né? Agradecer a tua presença, né? Essa conversa aqui conosco, reforçando também esse trabalho que a gente tem feito, de procurar debater essa questão da ditadura, direitos humanos, a partir desse espaço, com os instrumentos que estão à mão. Agradecer ao Paulo, ao Moisés, do FNDC, ao Robertinho e a Angelina, que está ali atrás da câmera e dirige o nosso programa. Beleza, moçada? Um grande abraço. Entre Paulo, né? Que são tantos são muitos Paulo, Paulo Roberto e Paulo César. Grande abraço, moçada, e até a próxima. Valeu.